Oi pessoal, eu sou o Pedro e esse é mais um vídeo do Estrelando. E estrelando no quadro de hoje, Sansão e o Templo de Dagom. O verso para memorizar está lá em 1 Coríntios 15, verso 57, e diz assim: Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por bem de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem central diz assim: a vitória é um dom de Deus, não o resultado de nossos esforços. Imagine que você é inimigo de outro país. Esses países no momento não estão em guerra, mas eles pretendem estar em algum dia. Agora, imagine que uma família tem um filho. Esse filho tem um dom dado de Deus. Aquele filho vai para a terra inimiga e se apaixona por uma moça lá. Eles namoram e começam a conversar. Imagine que essa moça se aproveita dos dons que Deus deu a este menino e começa a tirar vantagens disso. Tem uma história parecida na Bíblia e está lá em Juízes 16, do 23 até o 31. Então vamos lá. Um dia, Moabe e sua esposa receberam uma mensagem de Deus. Essa mensagem era importante porque falava sobre o filho deles. Esse filho ainda não tinha nascido, mas Deus estava explicando para eles como seria o filho. Esse filho se chamaria Sansão e seus cabelos teriam o poder de Deus que o deixava forte. Então, os pais de Sansão guardaram aquela mensagem e quando o filho nasceu, o cabelo foi crescendo. Os pais não cortaram o cabelo de Sansão. Deus havia dito que, quando o cabelo de Sansão fosse cortado, a força que Deus havia dado a ele acabaria. E Sansão foi crescendo, assim como o seu cabelo. Ele era muito forte e sempre ajudava seus pais na hora que eles precisavam. Então, teve um dia que Sansão foi para a cidade inimiga, para a cidade onde os filisteus estavam. O pai de Sansão disse para que ele tomasse cuidado, porque aquela terra era inimiga. Sansão disse: não esquenta, não vai ter nenhum problema. Porém, quando Sansão foi para aquela cidade, teve mais que um problema. Ele conheceu uma moça chamada Dalila. Aquela era filisteia também. E eles se gostaram tanto que começaram a namorar. Sansão sempre ficava na casa de Dalila. E quando seus pais souberam disso, ficaram muito preocupados. E tentavam falar para ele para não fazer isso, mas ele continuava com aquela moça. E os dias foram passando, até que essa moça, Dalila, começou a perguntar sobre seus segredos. Um desses segredos era o dom de Deus, que havia dado a força por meio de seus cabelos. Vamos abrir um parênteses. A força não estava no cabelo de Sansão, mas essa força estava em Deus. Agora nós podemos voltar para a história. Dalila começou a perguntar por que ele era tão forte. Ela também perguntava para Sansão o que tiraria aquela força dele. Sansão de primeira não falou a verdade. Ele disse que se amarrassem ele com cordas bem fortes, ele perderia toda a sua força. Então Dalila fez Sansão dormir em seu colo e mandaram os soldados filisteus amarrarem-o com cordas. Então, quando todos terminaram de amarrá-lo, Dalila disse: Sansão, acorde! Os soldados filisteus estão aqui! Então Sansão acordou, nervoso, e rasgou todas as cordas. Ele ainda tinha sua força. Dalila ficou brava. Por que você mentiu para mim? Você está zombando de mim? Então Sansão pediu desculpas e disse que isso não iria acontecer mais. Dalila perguntou mais uma vez o que faria. Perguntou mais uma vez o que tiraria a força dele. Então Sansão disse: se vocês me amarrarem com cordas novas, não usadas, e me amarrarem bem forte, eu vou voltar a ser um homem normal e não vou ter toda essa força que eu tenho agora. Dalila acreditou e quando Sansão dormiu no colo dela, ela mandou de novo que os soldados filisteus viessem e amarrarem Sansão com cordas novas e não usadas. Então Dalila gritou: Sansão, acorde, os filisteus estão aqui. Então Sansão acordou e rasgou as cordas. Dessa vez, ele poderia nem ter percebido que as cordas estavam entre seus braços. Ele só as rompeu. Dalila olhou para aquilo e ficou assustada. Por que você mentiu para mim mais de uma vez? Então,
Sansão pediu perdão para ela e Dalila, pela terceira vez, perguntou a Sansão o que faria sua força sair de seu corpo. Então Sansão mentiu mais uma vez. Ele disse que se amarrarem ele com tranças de cabelo tecidas no tear, ele iria perder sua força e ficaria igual a um homem. Então, quando ele dormiu no colo de Dalila pela terceira vez, Dalila mandou que seus soldados trouxessem 7 tranças de cabelo tecidas no tear, para amarrarem Sansão. Então, Dalila amarrou Sansão com essas tranças e gritou: Sansão, os soldados filisteus estão aqui! Então Sansão acordou e rompeu aquelas cordas. Dalila começou a ficar muito triste. Por que você mentiu para mim de novo? Dalila estava brava também. Sansão havia falado a mentira para ela 3 vezes. Se você me amasse de verdade, você falaria para mim a verdade. Então Sansão não conseguiu mais segurar. Sansão revelou que ele foi consagrado a Deus como narizeu e também que ele não poderia beber vinho ou comidas fortes ou carnes. E ele também revelou que a força vinha de Deus e estava em seu cabelo. Se cortassem o cabelo dele, ele perderia a força. Dalila já tinha sua resposta. Então, de novo, Sansão deitou no colo de Dalila e dormiu. Dalila pediu para que seus soldados cortassem o cabelo de Sansão. Então, foi isso que aconteceu. Os soldados cortaram o cabelo de Sansão e Sansão perdeu a força dormindo. Pela última vez, Dalila acordou Sansão gritando: Sansão, Sansão, os soldados filisteus estão aqui! Mas dessa vez Sansão não rompeu nada. Ele estava solto, mas sentia algo diferente. Quando a sua força não estava mais lá, era algo muito estranho. Então ele viu que seu cabelo estava cortado. Naquela hora, Sansão percebeu que havia feito um erro. Ele havia desobedecido a Deus, que tinha mandado ele não cortar o cabelo. Então, os soldados filisteus vieram, seguraram Sansão e levaram ele da casa de Dalila. Eles tiraram os olhos de Sansão para que ele ficasse cego. Então, Sansão começou a trabalhar moendo trigo como um servo. Ele estava muito triste e arrependido pelo erro que tinha feito. A sua força não existia mais, e o seu cabelo também. Um dia, Sansão foi levado para uma festa dos filisteus, onde todos os filisteus zombariam dele. Ele foi guiado por um menino. Naquela hora, Sansão fez sua última oração. Ele estava pedindo a Deus força para acabar com os filisteus de uma vez por todas. Deus ouviu sua oração e deu-lhe a força de volta nos últimos segundos de vida. Então disse: assim como os filisteus fizeram a mim, eu faço a eles também. E nessa hora ele empurrou os 2 pilares que ele estava se apoiando e todo o prédio caiu em cima dos filisteus. Todos aqueles morreram junto com Sansão. Lá, Sansão também morreu junto com os filisteus. Porém, Sansão matou mais filisteus do que ele tinha matado em sua própria vida. Esta lição é sobre graça. A verdadeira força vem de Deus e também da obediência a Ele. As desobediências a Deus são erradas e muitas vezes também têm muitas consequências. Mas Deus sempre nos dá uma nova chance para fazer o que é certo. Assim como quando Sansão derrotou todos os filisteus de uma vez por todas. A história de Sansão nos mostra o perigo da confiança cega e também a importância da sabedoria e autocontrole, não apenas a força física. Hoje Deus te convida a fazer as escolhas certas, mesmo que talvez dê prejuízos para você na sua vida social ou em outras coisas. Deus está sempre conosco e pronto para nos dar a vitória em seu poder. Ao depender totalmente de Deus para a vitória, Sansão teve mais sucesso sobre sua fraqueza do que quando dependia da própria força. Não havia poder especial em seu cabelo comprido, mas aquele era um sinal de lealdade para com Deus. Quando desprezou esse símbolo e o trocou pela satisfação das paixões, as bênçãos representadas por ele foram retiradas por Deus. Que nós possamos sempre fazer as escolhas certas e sempre confiar em Deus, porque mesmo se alguma coisa ruim para nós aconteça na nossa vida e nós temos que fazer as escolhas erradas, nós ainda temos que confiar em Deus e fazer o que Ele quer. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de voltar na próxima semana, que nós vamos postar outro.
E também, se você gostou dessa história, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E também, se você tiver um pedido especial de oração, não esqueça de comentar aqui embaixo, que nós estaremos orando por vocês. Também não se esqueça de nos seguir lá no Instagram. Deixa aí vir a mim, oficial. Tchau!